Olá, meus queridos! Como vai vocês? Aqui é a professora Márcia Cristina Gomes do canal História em Retalhos e hoje nós vamos falar um pouco a respeito da cultura ceramista e agrícolas do atual território brasileiro. Isso mesmo. Então, aqui no nosso território nós tivemos aí povos antigos que já produziam cerâmica e que já determinavam aí a fazer as plantações agrícolas, tá? Então, na aula de hoje nós vamos falar um pouco dessa nossa pré-história brasileira, de como esses índios viviam aqui e o que eles produziam, tá? Bem, antes de começar a nossa aula, quero pedir desculpa a vocês hoje, porque hoje eu estou assim um pouco gripada, então minha voz pode não estar saindo assim numa qualidade muito boa, tá certo? Mas vamos fazer o possível aí para poder, né, explicar o assunto da aula de hoje. Mas antes disso, gente, se você está chegando agora aqui no nosso canal, ainda não sabia dos nossos conteúdos, do nosso trabalho, agora é a hora de você deixar o like no nosso vídeo. Isso aí. Deixe aquele like no vídeo, se inscreve no nosso canal, ative o sininho das notificações e assim você vai poder acompanhar tudo que a gente faz por aqui, tá certo? Bom, então, gente, vamos começar, né, visualizando aí o mapa, né? Esse mapa aí do Brasil atual, mostrando aí os estados, as regiões e destacando, né, aonde está localizadas, né, essas culturas ceramistas, principalmente na região amazônica, tá? Então, observe que nesse mapa nós temos aqui vários vasos, vários potinhos aqui com números diferentes e cada número representa então uma cultura ceramista, tá? Então, no número 1 a gente tem Aruá, no 2 Aristé, no 3 Guaritá, no 4 Marajoara e no 5 Maracá, no 6 Santarém e no 7 Pirapitinga, tá? Então, esses aí são alguns desses povos, desses grupos, né, que desenvolviam aí culturas de cerâmica, tá? Mas é lógico, gente, que cada vez que a gente está estudando, a gente vai aprendendo, né, e vai descobrindo também novos espaços aí arqueológicos, né, novos vestígios deixados pelas civilizações mais antigas, tá? Então, pequenos grupos humanos, eles foram se adaptando aos diversos ambientes aí que estavam presentes no território brasileiro. Então, alguns foram para o Cerrado, outros para a região da Mata Atlântica, né? E esses que a gente vai estar estudando, eles viveram principalmente na região de floresta, né? Na floresta amazônica. Então, essa diversidade, essa grandiosidade que é, né, do nosso território brasileiro, ajudou a criar também diferentes grupos, né? Grupos que se espalharam e procuraram, né, cada um a seu jeito, né, fazer a sua sobrevivência. Então, nós já falamos aqui sobre os povos dos sambaquis, falamos sobre os vestígios encontrados no Parque Nacional da Serra da Capivara, na região Nordeste, né? Falamos aí de outros elementos, de outras sociedades aí hierarquizadas que também surgiram, né, na América, como foi a sociedade de Caral. E, né, todos esses povos, eles aparentemente se desenvolveram na mesma, né, no mesmo período, dentro desse mesmo período. Então, isso aconteceu logo depois aí, né, do Pleistoceno, que é chamado pelos arqueólogos aí de período arcaico, né? E é compreendido entre os 10.000 anos e os 2.500 anos atrás, aproximadamente, tá? Então, dentro desse período de tempo, muitos desses grupos humanos, eles foram se organizando, foram deixando marcas aí da sua cultura em todos os espaços do continente americano. E o aumento do número de sítios arqueológicos datados desse período mostra o aumento da população, né, que ocorreu ao longo dos milênios. Então, quanto mais se encontra vestígios desses povos, mais certeza nós temos de que essa população vivia nessas regiões, tá? Bom,
Então, por volta de 7.000 anos atrás, né, nós tivemos aí o desenvolvimento, o início do desenvolvimento da agricultura. Então, hoje nós pensarmos que os índios estão plantando, estão caçando, estão, né, vivendo aí, né, de forma a complementar, a garantir a sua sobrevivência, né, é algo natural, né? E nós tivemos esse processo iniciando há muito mais tempo do que a gente pensa, né? Então, no nosso território, isso começou há 7.000 anos atrás, né? Com atividades de caça, com atividades de coleta, que complementavam aí as suas ações, né? Então, eles utilizaram, né, dessa estratégia para sobreviver e hoje continuam também utilizando, né, de caça, continuam utilizando de coleta, continuam utilizando, né, da forma que eles têm para fazer as plantações, né, e muitos deles já, né, de forma mais aí desenvolvida. Então essa imagem que nós temos aí, né, de um índio, né, num campo aí de uma plantação aí de feijão com um trator lá no fundo, né, não é algo surreal, né? Então nós temos essa realidade também, né, sendo vivenciada. Então muitos índios já têm equipamentos, já têm, né, maquinários aí mais resistentes, mais robustos e fazem com que as suas plantações elas, né, também sejam melhores ainda, tá? Então isso não é coisa, né, só de capa de revista, tá? Bem, então esses povos, gente, nas regiões sul, sudeste e centro-oeste, né, foram deixando aí os seus vestígios, né, deixando os vestígios daquilo que produziam. Então, das peças de cerâmica escura, relativamente pequena e com paredes finas, que ficou conhecida como Itararé Taquara. Então essa região, né, a região mais no sul, no sudeste, né, na região de Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, e na região centro-oeste que a gente tem aí, né, o Mato Grosso do Sul. Então são regiões onde se encontram muitas cerâmicas nesse estilo, né, uma cerâmica mais pequena, com as paredes aí mais fininhas, né, são encontradas nesses lugares. E revela que desenvolveu aí há 2.000 anos e características semelhantes às das culturas nativas que existiam nessa época na Argentina e no Uruguai. Então, a Argentina e o Uruguai são regiões também muito próximas, né, a essas regiões que nós estamos falando. Então, a troca, né, de peças, a troca muitas vezes de informações, né, de um povo para o outro fez com que essas cerâmicas se tornassem tão parecidas, né, com características tão parecidas com relação ao tamanho, com relação ao tipo de material, à estrutura, né, dessa cerâmica, né, começam a ser muito semelhantes aos povos que viviam aqui mais, né, próximos, né, como da região que hoje é a Argentina e Uruguai. Lógico que naquela época não recebia esse nome, né, gente? Bom, mas para que eles então investiam tempo, né, nessa produção de cerâmica? Porque a cerâmica, a gente, servia como o utensílio onde eles iam poder colocar os produtos, né, alimentícios. E esses povos, né, eles já estavam plantando, então eles precisavam colocar aquele tipo de alimento dentro de algum tipo de vasilha, né? Então eles tinham essa preocupação por conta da alimentação, né? Então a alimentação, por exemplo, dos povos de Itararé já era, né, com base nos produtos coletados naquela região. Então na região sul a gente tem muito desse, né, desse alimento que a gente está vendo aqui, ó, no potinho, que é chamado o pinhão, tá? Então muito pinhão, caça, pequenos animais, né? Eles também cultivavam amendoim, né, o feijão, a abóbora. Então, para colocar, né, esses alimentos, para preparar esses alimentos, para cozinhar, então eles precisavam de ter, né, os objetos de cerâmica, tanto para guardar quanto para poder fazer o preparo ali e cozinhar, né, esses alimentos, tá? Então por isso a necessidade. Então os povos de Itararé
já tinham aí essa preocupação, porque eles tinham já bastante cultivo alimentício. Outra característica que eu chamo a atenção aí da gente é o que está mostrando aí na ilustração de Lígia Duque, né? Que representa, né, como eram as construções das casas, né, das habitações aí dos povos de tradição Itararé-Taquara, né? Então, eles construíam aí as suas ocas, as suas cabanas e colocavam aí uma espécie de, né, túneis subterrâneos interligando essas cabanas umas às outras. Então, você tinha, né, várias cabanas próximas umas das outras com túneis que faziam essa ligação, né, e que podia ser deslocar de uma casa para outra, né? Então essa era uma estratégia também, que caso fossem atacados, né, eles podiam, né, pelo túnel correr para, né, uma das outras, né, ocas aí, uma das outras casas para, né, se refugiarem. Na tradição, né, dos povos Una, né, que se desenvolveram na região central aí do Brasil, esses povos eles fabricavam instrumentos de pedra polida e também objetos de cerâmica. Então a gente tem aí algumas imagens aí desses pequenos aí objetos de cerâmica. Então vocês percebem aí que, né, a gente não tem assim, né, grandes, né, objetos enormes de cerâmica, eram objetos, né, de um tamanho médio, né, e viviam da caça, da coleta, da pesca, o cultivo de alguns gêneros alimentícios, como era o caso do milho, né. Então esses povos de tradição una, eles vão também se utilizar bastante desses objetos de cerâmica, né, fazer, né, com que esses objetos sirvam também para, né, guardar os gêneros alimentícios. Bom, olha a semelhança, gente, que a gente está vendo com relação a esses objetos de cerâmica, né? Parecendo que eles, né, foram ali coladinhos ali os pedaços, né? Então, na região central encontram-se ainda os vestígios da tradição Aratu-Sapucaí, né? Então, essa região aí muito na região mais ao centro, então entre Minas Gerais e a região aí de Goiás, Mato Grosso, né? Então, com grandes construções de aldeias, com cabanas dispostas em círculos, com a fabricação de tecidos e objetos de pedra, além de cerâmicas mais simples, como as vasilhas e urnas funerárias. Isso mesmo. Então, esses povos, eles utilizavam também, né, desses objetos, né, de construção de cerâmica para né, utilizar isso como se fosse uma espécie de um caixão, né? Então, eles colocavam os corpos ali dentro daqueles objetos ali, daquelas vasilhas de cerâmica, e colocavam muitas vezes várias, né, pedras, tampas, né, para poder colocar, né, o corpo ali naquele local e sepultar, né? Então as cerâmicas, elas não eram feitas apenas com esse objetivo de preparo de alimentos, de guardar os alimentos, mas também para servir de urnas funerárias, tá? Bem, ainda com relação aos povos antigos, é importante a gente falar que essas culturas aí, né, elas também vão surgir, né, as culturas relacionadas, né, às plantações, né, as culturas agrícolas que vão se desenvolver na região da Amazônia, né? As pesquisas, elas comprovam que a Amazônia era povoada e já temos vários sítios arqueológicos indicando a ocupação há mais de 11 mil anos. Esses povos tinham hábitos de caça, de pesca e de coleta. Então, muitos sítios arqueológicos ainda estão por ser descobertos, né? Muitos sítios arqueológicos estão escondidos no meio das florestas, estão escondidos muitas vezes embaixo de várias camadas de folhas, de árvores, né? E por isso dificulta um pouco, né, de serem, né, estudadas muitas vezes. Mas sempre tem aparecido, né, mais vestígios dessa história, né, dos povos amazônicos. Então, como saber sobre a agricultura,
Indícios antigos, né, da domesticação dos vegetais datam de 5.000 anos antes de Cristo, mas a partir de 1000 antes de Cristo a agricultura ganha importância. Então, mesmo que já existia, né, essa preocupação em domesticar as plantas, em fazer as plantações, só passou realmente a ter importância a partir de 1000 anos antes de Cristo, tá? Os pesquisadores encontraram vestígios de sementes e restos de plantas cultivadas diferentes das plantas encontradas na natureza, indicando que havia o processo de domesticação de plantas naquelas comunidades. Então, muitos pesquisadores notaram que havia plantas e havia sementes na região amazônica que não eram da região amazônica, né, e que foram então sendo trazidas pela comunidade de outros lugares e sendo plantadas ali, né? Então, isso demonstra o quanto é que as pessoas estavam preocupadas em, né, aprender a plantar, em aprender como fazer com que aquelas plantações, aquelas árvores, né, ou aquelas sementes, elas se desenvolvessem, tá? Nessas comunidades agrícolas da Amazônia, começaram então a surgir comandos, né? Então tinha que haver alguém para comandar, alguém para liderar essas comunidades. Então, nas sociedades da região amazônica no norte do Brasil e do rio Orinoco, na atual Venezuela, se tornaram bastante numerosas e passaram a ser comandadas por elites dirigentes chamados de cacicados complexos, tá? Então, esses cacicados complexos, eles eram, né, o grupo, né, das pessoas que ditavam as regras, que organizavam a comunidade, eram responsáveis, então, né, por fazer aí, né, o direcionamento desse povo, tá? Então, como eram esses cacicados complexos? Uma forma de organização social e política. Então, todos eles, né, os povos todos eles sabiam da necessidade, né, precisavam disso, né? E as aldeias, elas eram muito populosas. Então, se não houvesse essa organização, muitas vezes ia, né, ter conflitos, ia ter, né, dificuldades, muitas vezes, em defender seu território, em conquistar os alimentos, né? Então, era, né, esse cacicado, né, o chefe muito poderoso e que tinha essa autoridade, né, de ditar as regras daquela comunidade, tá? Bom, então o que é um cacicado, né? O cacique, gente, ele tinha a responsabilidade, além de fazer essa organização do povo, de cobrar os impostos, de cobrar os tributos daquela população e fazer com que esses tributos fossem, então, né, organizados aí para o bem-estar do próprio povo, tá? Era também responsabilidade do cacicado liderar guerras contra os povos vizinhos. Então, para muitas vezes fazer o controle dos recursos naturais, então eles, né, estavam ali entrando em guerra com relação aos outros povos por conta, muitas vezes, do rio, por causa, né, daquele território ali que era rico em recursos alimentícios, tinha muita caça, tinha muitas frutas, então isso tudo era importante, tá? Então era o cacique quem fazia a liderança, que organizava essas guerras contra esses povos vizinhos. E a sociedade, ela era ainda dividida em estratos, onde uns tinham mais importância do que outros. Então, o cacicado, ele ainda, além de organizar o povo, dividia quem tinha mais importância, quem tinha menos importância ali dentro da sociedade, através dos postos aí de comando que ele determinava. E como era a vida lá, né? Como era viver dentro de uma sociedade agrícola, né, amazônica? Havia ainda, né, quem se dedicava às atividades específicas. Então, dentro do grupo indígena, eles dividiam quem ia organizar o artesanato, quem ia ficar responsável pela pesca, quem ia também cuidar da agricultura. Então, as pessoas, elas não faziam assim, hoje eu estou com vontade de pescar, eu hoje estou com vontade de fazer artesanato.
Ah, eu não sei aí como é que faz a plantação, não, mas eu vou lá, né? Então, era o cacique, né? Era o cacique quem fazia essa organização e definia quais eram as atividades, muitas vezes que iam ser feitas por aquelas pessoas que viviam na comunidade, tá? Os cacicados, eles eram formados por enormes áreas cultivadas com várias espécies de plantas e onde eles criavam tartarugas e peixes em viveiros. Tinham artesanatos sofisticados que eram comercializados com outros povos, né? E eu ainda coloquei até o exemplo, gente, né, dessa tartaruguinha que a gente tem aí, que na verdade é uma panela, né? Então, para vocês verem que mesmo com, né, os objetos que seria, né, de uso cotidiano, eles fazem elementos artísticos, né? Então, muitas vezes inspirados nos bichinhos em que eles estavam acostumados, que eles criavam, que eles tinham apreço. Então, o fato de eles criarem tartarugas, criarem peixes em viveiros, né, com certeza fazia com que eles também, né, se inspirassem na hora de fazer os artesanatos, tá? Então, eram, né, algumas das atividades desenvolvidas. Também eram uma das práticas aí, né, realizadas por esses povos, né, agrícolas, a realização de terraplanagem e de irrigação. Mas espere aí, né? Quando a gente ouve falar em terraplanagem, a gente pensa logo em trator, em máquina, e a gente não tinha isso naquelas sociedades, tá? Então, a terraplanagem, né, o sistema de irrigação, tudo era feito realmente com a atividade manual, né? Então, além disso, né, muitos povos ainda buscaram novas formas de se organizar e evitando problemas, né? Como, por exemplo, esse caso aí da ilha de Marajó, né? Já foram encontrados aí extensos morros artificiais construídos a fim de evitar que as vilas densamente povoadas fossem atingidas pela cheia dos rios em tempos de chuva. Então, por que foi se descobrindo isso, né? Porque eles começaram a perceber que nas regiões mais baixas, aí, mais próximas dos rios, era onde eles, né, encontraram aí as regiões aí de cemitério. Então tinham os potes, as cerâmicas, né, utilizadas aí para o cemitério, e no alto tinham as construções, né? As casas, as cabanas eram construídas mais na região mais alta. Então eles começaram a perceber que isso eles tinham feito propositalmente, né? Eram chamados tesos, né? Então os tesos aí que foram encontrados na ilha de Marajó, né, serviam para evitar que esses povoados fossem inundados, tá? Bom, então esses povos, gente, especialmente aí, né, a cultura marajoara e a cultura santarém são os mais conhecidos, né, produtos aí, artefatos que, né, hoje são não só estudados, como também são reconhecidos os traços, né, os objetos produzidos nessas regiões. Então se desenvolveram no atual estado do Pará e eram sociedades hierarquizadas, cuja produção de cerâmica alcançou níveis de alta sofisticação. Então eram cerâmicas extremamente, né, trabalhadas, pesquisavam o tipo de material para fazer cada vez melhor. E os objetos cerâmicos eram um material e técnica únicos e muito apreciados até hoje. Então muitos de vocês já devem ter visto desses vasos, desses potes, com esses mesmos traços que a gente vê aí, né? Então são heranças aí dessa cultura, né, desenvolvida aí na região de Marajoara, da ilha de Marajoara e na região de Santarém, que continuam existindo até os dias de hoje. Bem, e hoje, gente, nós vamos ficando por aqui. Eu quero agradecer, né, mais uma vez pedir desculpas aí pela voz meia rouca. Espero ter ajudado vocês aí nos estudos aí de vocês. Não esqueça, né, de ficar em casa, porque nós ainda não saímos do período de isolamento social, tá bom? E na próxima aula, nós vamos estar falando um pouco a respeito dos primeiros habitantes de Saul, tá? Então, essa região aí, lá na Oceania, também revela,
né? Revela muitas histórias aí, muitas semelhanças aí com a pré-história também dos povos americanos, tá bom? Então, se você gostou do nosso vídeo, né, não saia do nosso vídeo aí sem deixar o like, tá certo? E se inscreve no nosso canal, que isso ajuda a gente manter cada vez mais o nosso trabalho, tá certo? Então, História em Retalhos vai ficando por aqui e na próxima aula a gente continua a falar mais a respeito desses vários retalhos que a história nos deixa. Beijinho, gente. Tchau!